Olá, meu nome é Rogério Scheidegger, sou da Prospecta Educacional e nós estamos aqui em mais um episódio do podcast da Prospecta para falar sobre educação. Hoje com um convidado especial, Ricardo Saraiva, ele é engenheiro mecatrônico e diretor e fundador da IP Control. Nós vamos falar o tema hoje, como não podia deixar de ser, com a especialidade que o Ricardo tem, de ser especialista, de ser profissional, empresário da área de tecnologia da educação. Esse é o nosso tema de hoje. Ricardo, seja bem-vindo a esse terceiro episódio do podcast da Prospecta. Obrigado, Rogério. Agradecer pelo convite de estar aqui participando, falando sobre educação, sobre um tema tão importante aí para o Brasil e para o mundo. Vai ser um prazer estar aqui contigo hoje nesse bate-papo. Então, vamos lá, vamos começar. Ricardo, como é que você vê a utilização da tecnologia na educação, né? Em sua opinião, a tecnologia ele pode trazer resultados realmente para o desenvolvimento dos alunos? A tecnologia contribui efetivamente para o desempenho acadêmico dos alunos? Sim, assim, eu estou na tecnologia já há 17, 18 anos, vai. Estou ficando um pouco velho já na tecnologia que está evoluindo tão rápido, né, nesses últimos anos. Assim, a utilização da tecnologia na educação em si é um avanço que a gente sabe que é inevitável e é extremamente benéfico quando aplicado de forma estratégica e pedagógica para os alunos, né? Então, assim, falando no contexto pedagógico dessa utilização da tecnologia, ela permite que o ensino vá além daquele modelo tradicional expositivo que a gente conhece, principalmente dando viés para trabalhar com tecnologia aplicada à metodologia ativa, que é aquele modelo que a gente conhece bem, que é o aluno no centro do processo de aprendizado, ao invés de ele só absorver informações de forma passiva, ele participa, né, ativamente do processo. A gente tem vários modelos aí dessa tecnologia sendo utilizados aí para essa metodologia ativa, como a gamificação, como a gamificação dentro do metaverso, a interação com a inteligência artificial, a associação com o ABP, enfim, por exemplo. Mas a grande discussão, eu acho, da tecnologia aí para a utilização da tecnologia, né, no ensino é como ela impulsiona o desenvolvimento dos alunos. Então, a gente tem que entender como essa tecnologia ajuda nesse desenvolvimento. E eu trabalho muito hoje com algumas vertentes, como, por exemplo, a personalização do ensino, que é uma das coisas que eu acho que a gente mais vai conversar aqui hoje, é uma das temáticas que eu mais defendo, é como a personalização do ensino é feita através da tecnologia e da inteligência artificiais. E a importância dela é essencial, tanto para essa parte de inteligência artificial, quanto com a parte de personalização, quanto no aspecto de acessibilidade, quanto no aspecto de assistente de voz, enfim, assistentes digitais. Então, a utilização na educação é muito importante da tecnologia. Nós vemos, então, assim, a gente tem uma oferta muito grande, né, de soluções aí no mercado, e essas soluções estão surgindo a cada dia, né? Basta dizer que existem muitas startups aí na área de educação que estão desenvolvendo seus projetos e lançando novas soluções no mercado. Mas será que muitas escolas não estão utilizando apenas a tecnologia pela tecnologia, sem um planejamento pedagógico adequado? Quer dizer, é bonito, né, usar algum tipo de ferramenta e a escola começa a usar essa solução principalmente numa questão de marketing, mas às vezes não tem um planejamento adequado para aquilo fazer diferença realmente no processo de aprendizagem dos seus alunos. Como é que você vê essa questão? Cara, eu acho que essa pergunta ela é extremamente relevante. De fato, assim, muitas escolas acabam utilizando tecnologia apenas pela tecnologia, sem um planejamento pedagógico adequado. Isso acontece principalmente quando as escolas adquirem ferramentas digitais e são inseridas no ambiente escolar sem um propósito claro. A gente encontra muito isso dentro das nossas visitas aí da IP Contos. A gente fornece muitas soluções em inovação e educação, maker, robótica, e o que a gente mais encontra são ferramentas paradas dentro de armário. Então, assim, quando elas não são inseridas no ambiente escolar com um propósito claro,
e sem conexão, claro, com os objetivos de aprendizagem, e também, né, sem a falta de capacitação dos professores, ela se torna ineficaz. E que precisamos entender é que é o seguinte: a tecnologia por si só, ela não transforma a educação. Então, o que faz a diferença é a forma como a gente integra ela dentro do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, quando a escola, como você falou, simplesmente, sei lá, por exemplo, adota tablets na sala de aula, mas não sabe como direcionar as aulas pedagogicamente, ou implanta plataformas digitais sem adaptar a metodologia de ensino, o impacto ele pode ser muito prejudicial ou até negativo, tá? Pode ser mínimo ou até negativo. Então, assim, a gente precisa entender que a utilização da tecnologia em sala de aula tem que estar alinhados a vários pontos, e eu enxergo alguns pontos, tá? Primeiro, tem que estar alinhado à metodologia ativa. Eu sempre escutei muito falar, Rogério, sobre metodologia ativa dentro das instituições que eu passava, mas pouco se aplicava, tá? Então, isso tem que estar realmente aplicado a estratégias que incentivem a participação do aluno de forma estratégica e ativa dentro do processo de ensino-aprendizagem. A segunda Falando coisa, como como eu falei, protagonista, né? ué, Falando como protagonista da sua aprendizagem. exatamente. E o uso da tecnologia, assim, ela tem que estar adaptada a vários fatores. Então, por exemplo, eu tenho essa questão alinhada à metodologia ativa, mas eu também tenho a própria personalização do ensino hoje, que já é possível ser feito com a tecnologia. Eu tenho que focar na tecnologia com um aluno, pensando nas principais habilidades e competências do século XXI, que é pensamento crítico, resolução de problema. Ou seja, se eu tenho um aluno que ele tem a capacidade hoje, por exemplo, de ficar 4, 5 horas na frente de um game, mas não tem, às vezes, a paciência de ficar, nesses nativos digitais, né, de ficar 15 minutos assistindo uma aula expositiva. Então, a gente tem que entender que a tecnologia por tecnologia não adianta. A gente tem que criar estratégias dentro do ensino-aprendizagem para utilizar essa tecnologia de forma efetiva. E, então, também não esquecer de capacitar a ação dos professores, porque o que a gente mais vê, né, o maior problema que a gente identifica hoje dentro da educação é que, às vezes, tem as tecnologias disponíveis para o uso, porém não tem professores qualificados para a utilização da mesma. Então, isso é algum dos problemas, né? Você falou em personalização do ensino, né? Nós podemos conversar aqui, quais são as principais ferramentas que a gente vê hoje no mercado, que pode ser utilizado, tudo, mas você tocou num ponto muito importante, que é a personalização do ensino acaba sendo um caminho para a Sim. utilização da tecnologia, né? Na educação de forma efetiva, né? Trazendo resultados. Mas como aplicar essa personalização? Que você entende quais são as principais ferramentas tecnológicas hoje que a gente pode utilizar para personalizar mais esse ensino, que é um tema aí que está sendo bastante discutido. Sim, assim, eu escrevi um livro recentemente que chama Escola Sem Giz, e um dos capítulos é dedicado basicamente à personalização do ensino. Então, basicamente, a gente entende que esse futuro da educação passa por isso, que o aluno tem que ter, ele tem, né, o seu próprio ritmo de aprendizado, e a tecnologia, ela permite que a gente faça adaptação das necessidades individuais. Dentro da IP Control, a gente tem um módulo desse, tá? A gente tem um software, tem alguns outros softwares aí gratuitos, outras ferramentas, que você consegue utilizar a inteligência artificial para ajustar o nível de dificuldade dos conteúdos conforme o progresso do estudante. Então, a gente garante que ninguém fique para trás. Então, como é que a gente faz isso na prática hoje dentro da empresa? Os alunos, quando estão desenvolvendo um algoritmo, uma modelagem, um desenvolvimento de um IA, qualquer tipo de ferramenta que seja feita em tela, a gente consegue gerar através de inteligências artificiais as principais habilidades de competência, que já hoje já está em total consonância com a BNCC e com as ODS, feita através de inteligência artificial. Então, eu acho que a principal ferramenta hoje para personalização do ensino vai ser e é a inteligência artificial para esse nível de dificuldade. Tem uma plataforma que a gente está em desenvolvimento, vou falar dela um pouco mais a fundo é, em breve, porque nós estamos em lançamento, mas ela se chama Verse. É uma plataforma de metaverso onde a gente tem várias inteligências artificiais dentro do mundo imersivo
E dentro desse mundo imersivo, a gente tem essas habilidades e competências sendo feitas de formas, diagnosticadas de forma paralela e individual por aluno. Então, cada aluno responde um questionário, por exemplo, dentro do metaverso, ou com a conversa com um chatbot, ou com a própria inteligência artificial dentro do metaverso, e a gente consegue diagnosticar esse aluno para as principais habilidades e competências que está em falta. E a gente consegue sugerir, dentro do software, atividades relacionadas a esse tema, como criatividade, proatividade, resolução de problema, pensamento crítico, para que ele desenvolva essa área que ele tem maior dificuldade. Não, bem, bastante interessante. Aí você tocou na questão da inteligência artificial. Nós podemos falar muita coisa sobre inteligência artificial, né, que está sendo utilizada em praticamente todas as áreas, mas como a nossa área aqui é educação, a minha pergunta a inteligência artificial na educação é um caminho sem volta? Como é que você analisa isso? É um caminho sem volta. É, A inteligência artificial, assim, ela está revolucionando a educação, tornar o ensino mais personalizado, acessível e, eu falo, eficiente. É, o papel da inteligência artificial, aqui, eu vou deixar claro que ele não é para substituir professores, tá? Tem essa tese aí que as pessoas acreditam que a gente vai ter agentes virtuais dando aula. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que o papel não é substituir o professor, mas é potencializar o aprendizado e otimizar o trabalho docente. Então, ele permite que os educadores, inclusive, foquem no que realmente importa, que é o desenvolvimento dos alunos. Então, assim, a IA já está presente em várias áreas e eu acho que a IA, dentro da educação em si, ela tem alguns suportes. O primeiro deles, eu acho que é o que a gente já está falando, que é principalmente focado no ensino personalizado e adaptativo. Mas nós temos a inteligência artificial na educação, por que que ela é sem volta? Porque ela já consegue fazer automação de tarefas, por exemplo, e suporte para os professores. Então, a IA, automaticamente, ela consegue reduzir a carga administrativa dos professores aí que ganham muito mais tempo na interação com os alunos do que nos planejamentos como é feito atualmente. A gente tem hoje, por exemplo, assistentes virtuais para resolução de dúvidas. Você coloca lá, por exemplo, algum texto, bate uma foto e a ferramenta já consegue, por exemplo, gerar textos paralelos ou perguntas relacionadas àquele tema para resolução de perguntas. Dentro por que que a IA também não é um caminho sem volta? Por causa da inclusão e da acessibilidade. Por exemplo, a gente tem vários projetos de programação inclusiva dentro da IP Control que a gente permite com alunos, por exemplo, com deficiência, tenham acesso a ferramentas adaptadas às suas necessidades. Então, a gente trabalha com alunos que têm dificuldade motora, que têm dificuldade visual e que interagem de forma muito melhor com os recursos educacionais a partir de IA. Então, a gente tem várias avaliações inteligentes, né, sobre IA e feedbacks que a IA nos dá, que a gente entende que isso é um caminho sem volta. Interessante. Nessa questão toda, né, do desenvolvimento da tecnologia, a utilização da inteligência artificial na educação, nós vemos, como você falou no começo da nossa conversa, que a tecnologia está avançando cada vez mais rápido, né? E a gente vê isso, se a gente for pensar de 20, 30 anos atrás, o que nós tínhamos, né? Se formos, eu acho que se nós formos pensar assim, a cada década, 30 anos atrás, o que Sim, nós tínhamos de recurso? Há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5, e chegando hoje, a gente consegue ver, mapear, de uma certa forma, todo esse avanço que a tecnologia tem tido e, no caso, inclusive, na educação. Mas claro que nós temos um futuro, né? Nós temos hoje já várias soluções, nós temos hoje você que está muito ligado a essas questões é, de tecnologia na educação, mas como você vê as tendências futuras? Qual é o caminho? É o caminho principalmente da personalização do ensino, ou você vê outras alternativas, outras ferramentas que podem ser criadas e que podem estar disponíveis aí a curto ou médio prazo? eu enxergo, eu vou citar o primeiro, como eu falei, eu acredito muito no metaverso. O metaverso, ele talvez não tenha se desenvolvido ainda da forma
como a gente imaginava que iria se desenvolver, pela falta de capacitação técnica, e isso nível global, tá? Falta muita mão de obra para essa área. Mas nós estamos em desenvolvimento de um software pela Hold, da qual eu faço parte, de uma transformação no futuro da educação que é bastante relevante. Nós estamos criando ambientes virtuais imersivos. Hoje, a plataforma já conta com 2.200 laboratórios imersivos, da qual o aluno vai ter acesso a mundos virtuais com aprendizado dinâmico e no modelo construtivo. Então, basicamente, como é que isso funciona na prática e como é que eu enxergo esse primeiro caminho falando sobre metaverso no futuro. É um caminho onde a gente tem, você imagina, aula de português, matemática, física, química, biologia, nós temos inclusive laboratórios virtuais de empreendedorismo, enfim, startup dentro desse mundo, que a gente chama de escola sem paredes aí, né? Basicamente sai daquele retângulo ali, daquele quadrado, e parte para esse mundo virtual imersivo, da qual os alunos têm muito mais interatividade com atividades e com ferramentas que eles utilizam lá dentro, mas mais do que isso é a incorporação. Então, nós temos um metaverso, onde eu posso levar esse aluno para o passado e para o futuro dentro de ambientes virtuais programados, mas lá dentro eu tenho algumas outras vertentes que fazem parte do nosso futuro de educação. A primeira delas, a inteligência artificial. Lá dentro do software, para você ter ideia, nós temos uma inteligência artificial mapeando o local. Então, tudo que foi programado dentro daquele ambiente, o aluno pode conversar com uma inteligência artificial para perguntar para ela o que seria. Por exemplo, estou com um livro aqui próximo. Você pergunta, ó, o que seria isso? A inteligência artificial já te responde, ó, isso aí é um livro de lifelong learning, que é aprendizado para a vida inteira e tal. E ela te explica de forma resumida e de forma personalizada, de acordo com o nível e idade de cada aluno, tá? Então, a segunda coisa é a personalização da criação de um cérebro de inteligência artificial. Ou seja, a gente cria o que a gente chama de tipo um Flowwise, e é um cérebro especialista dentro da disciplina. Então, é diferentemente de um chat GPT, por exemplo, ou de qualquer outra inteligência artificial incorporada, a gente cria cérebros especialistas daquele tema. Mais do que isso, a gente consegue colocar chatbots embutidos dentro desse metaverso. Aqui eu estou falando um caminho que é de integração total, que eu acredito que no futuro, é... no futuro não, já está acontecendo todas essas coisas de forma separada. Então, tem a inteligência artificial, tem o metaverso, tem o chatbot, tem uma IA integrativa, mas eu não tenho tudo Precisamos isso em integrar conjunto. isso, Então, eu isso tudo. exatamente. A gente tem desenvolvido isso aí que a gente está acreditando que vai ser a revolução, que é o desenvolvimento desse software para fazer essa integração total de tecnologias do futuro, alinhada com a realidade aumentada, com o virtual, com a integração de aprendizado adaptativo, enfim, tudo isso incorporado. Então, eu acredito que o futuro da educação ela vai para esse nível de aprendizado adaptativo, inteligência artificial, metaverso, realidade virtual, realidade aumentada, é, e os demais temas que eu falei. Um ponto aí que você tocou da questão da realidade virtual, realidade aumentada, isso faz a gente pensar na questão de laboratórios, né? Às vezes uma Sim. escola ela quer ter lá um laboratório de ciências, um laboratório de física, um de química, laboratórios que levem os alunos à prática e, e auxiliem, né, na sua aprendizagem. Intensifiquem a sua aprendizagem, porque ele está vendo ali a, o conteúdo de forma prática, né? Então ele vai Sim. a fixação do conteúdo ele é muito mais facilitado quando acontece isso. E pela questão aí da tecnologia, de laboratórios virtuais, realidade aumentada, realidade virtual, a gente pode utilizar muito essa questão de laboratórios, né? Essa questão de prática do aluno poder fazer virtualmente, o professor poder demonstrar, o aluno poder praticar virtualmente essas práticas, seja de física, de química, de biologia, né? E que vão, logicamente, auxiliá-lo em sua aprendizagem. Mas como que Exato. você como que essas coisas estão acontecendo? Como que essa questão de laboratório? Você mesmo acho que tem, dentro da IP Control, solução para isso. Mas Sim. como funciona para nós que somos da área de educação, podemos entender melhor?
Tá. Nós temos hoje diversos especialistas em educação trabalhando junto nesse projeto. Ele é um projeto bem complexo, mas ele é basicamente levar o mundo real para dentro do ensino. Eu falo que é o seguinte: ensinar não é transferir conhecimento, é criar experiências de aprendizagem. O que a gente quer com o metaverso é basicamente isso: é levar o aluno para uma experiência de aprendizagem prática. Então, por exemplo, ele vai aprender, vamos falar sobre biologia. Lá dentro do nosso laboratório de biologia, a nossa inteligência artificial é um rapaz chamado Jonas. Lá dentro ele é uma experiência, ele é uma inteligência artificial adaptativa. Então ele conversa com o aluno do primeiro, do segundo e do terceiro ano de forma distinta, de acordo com a idade de cada um. Mas na prática ele funciona assim: o aluno entra num laboratório, escolhe qual ano ele quer, primeiro, segundo ou terceiro ano. Apertou no primeiro ano, ele acessa todas as disciplinas daquele ano. Então, ele escolhe lá, por exemplo, células. Então, ele vai entrar dentro de um mundo virtual de células, onde tem lá a célula animal, vegetal, enfim. E aí, lá dentro, ele pode, inclusive, acessar dentro dessa célula, quando ele clica, e tem lá as mitocôndrias, enfim, eu não sou biólogo, mas tem lá Sim. todas as áreas da célula, onde ele pode perguntar para a IA na prática o que é aquilo ali, e a IA responde aquilo de forma resumida. Mas para que vocês entendam o tanto que isso é transformador, vamos para a aula de química. E hoje, por exemplo, por norma de segurança, os alunos não podem fazer experiências de química dentro do laboratório no ensino médio, por exemplo. A gente já tem capacidade hoje do aluno fazer várias interações químicas dentro do metaverso. Então, ele pode fazer experiências de uso de materiais para fazer colorações diferentes, para explodir dentro do metaverso, que não há problema nenhum, é totalmente seguro. Lá dentro, por exemplo, de uma aula de química, a gente já tem interações que você pega a tabela periódica, por exemplo, clica em um elemento e esse elemento ele já te mostra em real, tá na sua frente, o elemento girando, por exemplo, e você pode pegar esse elemento na sua mão e levar até a IA, mesmo que você seja uma pessoa leiga, e pergunta para a IA, ó, o que seria isso? Ela te fala, isso aqui é o frâncio, foi desenvolvido em 1800 e tanto, e tal, tal, tal. Ela te conta toda a história daquilo ali, para que aquilo é utilizado, para pesquisa Muito em, bacana. em física quântica e tal, tal, tal. A aula de física, por exemplo, é muito mais interativa. Ao invés de eu fazer lá, por exemplo, velocidade média, delta S sobre delta T, não. O aluno pega uma bolinha no chão, joga a bolinha. Quando ele joga, ele já dá a distância que aquela bolinha percorreu até o ponto que ele jogou, dependendo da força que ele joga. E dependendo dessa força, ele já gera a distância, a velocidade e o tempo que ela percorreu. Então, o aluno consegue entender de forma prática como é que funciona aquela forma que a gente antigamente decorava, né? De forma prática e com mão na massa. Então, esses são alguns dos exemplos que a gente utiliza dentro do metaverso. Por exemplo, a gente já está criando uma inteligência artificial para conversação em inglês. Então, ou seja, facilitaria muito a questão de bilinguismo, por exemplo, ter uma tratativa de ambientes. Já tem outras plataformas, nós estamos fazendo também uma IA que conversa, com conversação. A gente pode usar isso em todas as disciplinas e é um avanço significativo aí para a educação no mundo inteiro. Você falou sobre experiência de aprendizagem, né? Isso que realmente vai fazer o aluno aprender de fato, porque é muito diferente do professor estar ali dando uma aula expositiva e, como você falou, da Sim, aula de física, o professor fazer um desenho do quadro e o aluno olhar aquele desenho, ou ele entrar dentro de um laboratório virtual de física e ter passar por toda uma experiência e isso contribuir para a sua aprendizagem. Mas, Ricardo, eu queria que você falasse um pouco agora sobre a IP Control. De uma certa forma, muita coisa que você já falou, com certeza está dentro daquilo que a IP Control oferece ou está desenvolvendo. Mas hoje, sim. se uma escola quiser contratar a IP Control, como é que ela faz? O que a IP Control oferece para a escola? O que a IP Control pode mudar realmente o processo de ensino-aprendizagem da escola? Fala um pouco para a gente aí, porque o que eu vi de vocês não é apenas vocês não trabalham só com robótica ou só com realidade virtual. Vocês têm uma série de soluções, né, que vocês oferecem dentro de tecnologia para as escolas e a gente Sim. queria conhecer melhor a IP Control
e até para os nossos, para o pessoal que acessa, né, o podcast da Prospecta, poder saber como que ela pode contratar uma empresa que vai fazer uma grande diferença nessa questão da tecnologia dentro da escola. Sim, como eu disse no início, eu vim de uma educação, passei por várias universidades e como professor, e comecei a identificar alguns problemas que a gente conversou aqui hoje. Então, assim, a gente identificou o primeiro deles, Epeconto nasceu em 2017, 2015 começou um boom falando sobre robótica e cultura maker, que acabou virando um modismo. Como a gente conversou, a maioria das escolas começaram a instalar projetos de educação tecnológica com o foco, às vezes, o foco principal na venda de matrícula, ao invés de realmente o ensino com metodologia ativa. E a IP Control, ela fez um projeto completo. Como é que a gente faz isso na prática hoje? É um centro de tecnologias para crianças e adolescentes, aonde a gente é a única escola do mundo hoje a atuar com 30 temas de educação tecnológica. Então, como você disse, a gente vai desde a parte de desenvolvimento de games, robótica, impressão 3D, pilotagem e programação de drones, criação de aplicativos, desenvolvimento de ferramentas de IA, desenvolvimento de metaverso, criação de NFC e RFID, tagueamentos e programação. Só na parte de robótica, a gente trabalha com 10 robóticas diferentes, ou seja, cada um com um nível específico, de acordo com o nível de idade de cada criança. Então, fomenta um modelo diferente do que é aplicado hoje na maioria das escolas do país. E a gente levou outras soluções também, porque a grande maioria dos players que tem no mercado hoje, eles têm a venda de um produto, por exemplo. Eles vendem um kit, dão um treinamento de uma semana, mas a grande maioria dos gestores, por exemplo, não conseguem monitorar se a aplicação prática dessa educação tecnológica está fazendo efeito pedagógico e tecnológico na escola. Então, a EP Contra, o que ela fez? Ela também leva, tá, tanto os seus instrutores quanto os seus pedagogas para a parceria com a escola, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. A EP Contra hoje está com mais de 150 unidades no mundo, tá? Aqui no Brasil são 18 estados. Então, a gente leva um projeto completo, onde a gente leva a metodologia, que a gente chama de 80-20, com inteligência artificial incorporada para as principais habilidades de competência da BNCC, leva o instrutor e a pedagoga, um gestor escolar, que é quem fica em função da metodologia ativa e monitorando toda a aplicação da metodologia em sala, o material didático, sistema e o mais importante de tudo, toda a estrutura. Então, assim, a escola parceira, quando faz a negociação com a EP não tem custo de implantação. Toda a gente que monta toda a questão de estrutura, maquinários, tecnologia, absorção de tecnologia, inovação. Então, assim, toda vez que a gente troca todos os robôs, essa escola ela leva esses novos robôs também. Então, todas as placas de prototipagem que tem no mercado, desde a educação infantil até o ensino médio, a gente trabalha também, são 5 placas diferentes. Então, tem acesso a tudo, são mais de 180 itens, todas as salas da EP Control são automatizadas com controle de voz, já para que o aluno se sinta dentro de um ambiente imersivo e tecnológico. Então, é um projeto bem completo. Para conhecer mais aí sobre a IP Control, vocês podem acessar também o nosso Instagram, da IP Control mesmo, lá tem todos os acessos. Tem nosso time comercial lá para atender também, para apresentar isso de forma mais dinâmica e mais detalhada, toda a parte pedagógica e tecnológica também, e fica à disposição. Ótimo. Bom, nós queremos agradecer ao Ricardo, né, por ter falado sobre tecnologia. A IP Control estará lá no Summit, que é o evento da Prospecta, né, que estaremos fazendo em maio, ali no Rio de Janeiro. O Ricardo estará lá com a gente também, participando do nosso painel, né, dentro da nossa programação. E, Ricardo, queremos agradecer aí a sua participação nesse terceiro episódio do podcast da Prospecta e até o nosso evento lá no Rio, quando estaremos, no nosso caso, nos conhecendo presencialmente, né? E é um prazer, então, recebê-lo aqui no nosso podcast. Bom, Rogério, eu que agradeço aí pela disponibilidade aí, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição para outros convites para falar sobre tecnologia, sobre inovação, tá bom? E a gente se encontra lá no Rio de Janeiro presencial. Tranquilo. Estamos chegando, então, ao final do nosso podcast da Prospecta e sempre lembrando, 16 de maio, Rio de Janeiro, Summit Prospecta, né? O tema aí, uma nova geração de escolas
tem tudo a ver com a questão de tecnologia, tem tudo a ver com o que vocês ouviram, né, agora, com as questões que nós colocamos para o Ricardo, e temos que realmente avançar nessa área nas escolas, mas avançar com planejamento, avançar de forma correta, e é isso que nós queremos proporcionar a vocês lá no Summit da Prospect. As palestras realmente serão a respeito da formação de professores, a respeito de IA, a visão do aluno, tudo isso será falado lá no Summit Prospect. Tá bom, chegamos ao nosso final. Mais uma vez, obrigado, Ricardo. Um abraço aí para você. Obrigado, Rogério. Um grande abraço.